No 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiadá o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiadá e os mais sacerdotes e disse-lhe: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiadá tomou um cofre e fez um buraco na tampa, e o pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam, e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar a madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia, o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças, nem prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão, Agazias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria, e então se desviou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os servos de Joás, e conspiraram contra ele, ferindo-o na casa de Milo, no caminho que se desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram e morreu. E sepultaram os seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeu, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os nas mãos de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar,
porém ele andou neles, e também os bosques ficou em pé em Samaria. Porque não deixou a Joacás do povo senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Joacás e tudo quanto fez o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Joacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Joacás, sobre o Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar. Opa. Desculpe. Porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Joás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente na enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter feito. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos dele, Eliseu reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias desde Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, em Ben-Hadad. Seu filho reinou em seu lugar. E Joás, filho de Joacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai. Na guerra 3 vezes Joás o feriu e o recuperou as cidades de Israel. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi fez, porém conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. E este feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou a Joctel até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano
mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feristes os moabitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fiquem em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e o que fez o seu poder, e como pelejou contra Amazias, o rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com os seus pais, e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis, porém enviaram após ele até Laquis, e mataram ali. E trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. E este edificou a Elate, e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Depois, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era Gat-Hefer. Porventura viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez e seu poder, como pelejou e como restituiu Damasco e a Ramate, pertences a Judá, sendo rei de Israel. Porventura, não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais e com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar.